A mais recente unidade do E-195E2, destinada à Azul Linhas Aéreas, realizou ontem uma operação de entrega em comum que despertou interesse de observadores internacionais, especialmente nos Estados Unidos. O jato, identificado pela matrícula PSFGE, executou um voo que seguiu os trâmites regulatórios de exportação ao cruzar o espaço aéreo uruguaio, mas retornou à instalação fabril em território brasileiro em vez de completar a entrega conforme o padrão estabelecido. A trajetória da aeronave não passou despercebida por analistas de aviação norte-americanos, que acompanham de perto os movimentos comerciais e operacionais da fabricante brasileira. A Embraer mantém uma posição estratégica no mercado global de jatos regionais, segmento onde compete diretamente com interesses norte-americanos. Qualquer alteração nos procedimentos operacionais da empresa, sejam mudanças logísticas, adaptações contratuais ou ajustes em acordos de financiamento, costuma atrair atenção de players do setor nos Estados Unidos, que monitoram tanto oportunidades de parceria quanto movimentos competitivos da concorrência brasileira. O voo circular sobre o Uruguai, sem o tradicional pouso em Montevidéu, que caracteriza as entregas da Azul, pode indicar desde uma simples revisão de procedimentos até questões mais complexas, envolvendo documentação, requisitos de seguradoras ou aspectos técnicos que demandaram o retorno à base. A relação entre a Azul e a Embraer representa uma das parcerias mais sólidas e estratégicas da aviação comercial brasileira. Desde sua fundação em 2008, a Azul apostou fortemente nos jatos regionais da fabricante nacional, construindo uma frota que hoje é uma das maiores operadoras de aeronaves Embraer no mundo. Essa parceria transcende a simples relação comercial entre cliente e fornecedor, configurando-se como uma aliança que molda o futuro da aviação regional no Brasil e estabelece padrões operacionais que reverberam globalmente. O E-195E2 representa a evolução mais recente da família E-Jets da Embraer, incorporando tecnologia de ponta que coloca a aeronave entre as mais eficientes de sua categoria. Com capacidade para até 146 passageiros em configuração de classe única, o modelo combina economia operacional com desempenho superior, características que se alinham perfeitamente com a estratégia de crescimento da Azul. A companhia brasileira foi uma das primeiras a acreditar no potencial dessa nova geração de jatos, encomendando dezenas de unidades que gradualmente substituem modelos anteriores e expandem a malha aérea para destinos até então considerados inviáveis economicamente. Se você acompanha o mercado de aviação e quer ficar por dentro de todos os movimentos que envolvem as empresas brasileiras, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. A escolha da Azul pela família E2 da Embraer não foi casual, nem motivada apenas por questões patrióticas. Análises técnicas e financeiras rigorosas demonstraram que os novos jatos ofereciam vantagens competitivas substanciais em rotas de médio curso, segmento onde a companhia concentra parte significativa de suas operações. A redução no consumo de combustível, estimada em cerca de 16% em comparação com a geração anterior, traduz-se em economia operacional que impacta diretamente a rentabilidade das rotas. Além disso, a capacidade de operar em pistas mais curtas amplia o leque de aeroportos acessíveis, permitindo que a Azul explore mercados secundários com potencial de crescimento inexplorado por concorrentes equipados com aeronaves maiores. A integração operacional entre a Azul e a Embraer vai além da compra de aeronaves. As duas empresas desenvolveram programas conjuntos de treinamento de tripulações, otimização de manutenção e customização de cabines que atendem especificamente às necessidades do modelo de negócio da companhia aérea. Essa colaboração estreita resulta em eficiências que não seriam possíveis em uma relação puramente transacional, criando valor para ambas as partes e consolidando uma vantagem competitiva difícil de replicar.
Engenheiros da Embraer trabalham regularmente com equipes operacionais da Azul para identificar oportunidades de melhorias, desde ajustes em sistemas de entretenimento a bordo até refinamentos em procedimentos de manutenção preventiva. O modelo de aquisição adotado pela Azul para sua frota de E195-E2 envolve estruturas complexas de leasing operacional, onde empresas especializadas adquirem as aeronaves e as arrendam para a companhia aérea por períodos determinados. Essa abordagem oferece flexibilidade financeira, permitindo que a Azul ajuste sua capacidade de acordo com demandas de mercado, sem comprometer volumes substanciais de capital na compra direta de ativos. No entanto, essa estrutura também implica que as aeronaves tecnicamente pertencem a entidades estrangeiras, o que explica a necessidade dos procedimentos de exportação que caracterizam os voos de entrega. Os processos regulatórios que envolvem a entrega de aeronaves em esquemas de leasing internacional são intrincados e demandam coordenação entre múltiplas jurisdições. No caso da Azul e da Embraer, o protocolo estabelecido historicamente incluía o sobrevoo ou pouso no Uruguai, como forma de formalizar a exportação da aeronave do Brasil, seguido de sua reimportação sob status de arrendamento. Esse procedimento atende simultaneamente a requisitos da legislação brasileira de comércio exterior, normas da aviação civil e exigências de companhias seguradoras internacionais que cobrem os ativos durante a transição de propriedade. A alteração observada no voo mais recente, onde o E195-E2 realizou apenas sobrevoos circulares sobre território uruguaio sem efetuar o pouso tradicional em Montevidéu, sugere uma possível evolução nos protocolos ou a ocorrência de circunstâncias específicas que demandaram adaptação. Especialistas do setor apontam diversas hipóteses para explicar o comportamento incomum. Uma possibilidade envolve mudanças em acordos entre as partes envolvidas na transação, incluindo a empresa de leasing, que podem ter tornado desnecessário o pouso físico em solo estrangeiro, desde que o sobrevoo em espaço aéreo internacional seja documentado adequadamente. Deixe nos comentários sua opinião. Você acha que esse voo foi apenas um procedimento diferente? Ou pode haver algo mais complexo acontecendo nos bastidores entre Azul e Embraer? Outra linha de raciocínio considera aspectos operacionais e logísticos. O pouso em Montevidéu implica custos adicionais com taxas aeroportuárias, serviços de solo e tempo de permanência da tripulação de entrega no exterior. Se as autoridades regulatórias aceitarem o sobrevoo documentado como suficiente para caracterizar a exportação, a eliminação do pouso representa economia significativa quando multiplicada pelo número de aeronaves entregues anualmente. Para uma operação do porte da Azul, que recebe múltiplas unidades por ano, a otimização de cada entrega pode resultar em reduções substanciais de custos no médio prazo. A possibilidade de questões técnicas que forçaram o retorno à fábrica também não pode ser descartada. Durante voos de entrega, as aeronaves são submetidas a verificações finais de sistemas e desempenho. Se alguma anomalia for detectada, mesmo que menor, os protocolos de segurança podem determinar o retorno à base para inspeção detalhada antes da liberação definitiva para a operação comercial. Nesse cenário, o sobrevoo no Uruguai teria cumprido os requisitos de exportação, mas a aeronave retornaria temporariamente à Embraer para ajustes antes de ser definitivamente entregue à Azul em um segundo voo. A atenção dos observadores norte-americanos a esse episódio reflete o interesse estratégico que o mercado dos Estados Unidos mantém sobre a Embraer. A fabricante brasileira é a terceira maior produtora de jatos comerciais do mundo, posicionando-se logo atrás das gigantes Boeing e Airbus. No segmento de aviação regional, a Embraer não apenas compete, mas frequentemente supera alternativas norte-americanas em termos de tecnologia, eficiência e aceitação de mercado. Essa competitividade
desperta tanto admiração quanto apreensão em círculos empresariais e políticos dos Estados Unidos. A história recente documenta tentativas de aproximação entre a Boeing e a Embraer, que quase resultaram em uma joint venture que teria transferido o controle da divisão de aviação comercial da empresa brasileira para a gigante norte-americana. O acordo, anunciado em 2018 e que previa a criação de uma nova empresa onde a Boeing deteria 80% do capital, foi cancelado pela companhia americana em 2020, gerando controvérsias e um processo de arbitragem internacional. O episódio evidenciou o valor estratégico que os Estados Unidos atribuem à Embraer e suas tecnologias, ao mesmo tempo em que revelou a vulnerabilidade da empresa brasileira a movimentos de consolidação industrial. Após o colapso do acordo com a Boeing, a Embraer fortaleceu sua posição como empresa independente, ampliando parcerias com clientes globais e investindo agressivamente em desenvolvimento tecnológico. A família E2, da qual o E195-E2 faz parte, representa o resultado desses investimentos e consolida a liderança da fabricante brasileira no nicho de jatos regionais de última geração. Cada entrega bem-sucedida desses modelos reforça a posição competitiva da Embraer frente a alternativas norte-americanas e europeias, o que explica o monitoramento constante por parte de analistas e concorrentes internacionais. A Azul, como principal cliente doméstico da nova geração de jatos Embraer, desempenha papel crucial nessa narrativa estratégica. O sucesso operacional da companhia aérea, com os E195-E2, serve como vitrine global para as capacidades da aeronave, influenciando decisões de compra de outras empresas aéreas ao redor do mundo. Relatórios de desempenho operacional, índices de confiabilidade e feedback de passageiros coletados nas operações da Azul circulam no mercado internacional de aviação, moldando percepções sobre a qualidade e viabilidade comercial dos produtos Embraer. A frota da Azul atualmente inclui dezenas de aeronaves Embraer de diferentes gerações, desde os modelos mais antigos da família E-Jets até as mais recentes entregas da família E2. Essa diversidade oferece à companhia aérea flexibilidade para alocar o equipamento mais apropriado a cada rota, otimizando fatores como capacidade, alcance e economia operacional. As aeronaves mais novas, equipadas com motores de última geração e sistemas avançados de gerenciamento de voo, são tipicamente designadas para rotas de maior demanda ou aquelas onde a eficiência de combustível é mais crítica para a viabilidade econômica da operação. O cronograma de entregas futuras prevê que a Azul continue recebendo unidades adicionais do E195-E2 nos próximos anos, consolidando o tipo como espinha dorsal de sua frota de médio porte. Cada nova aeronave agrega capacidade que permite à companhia explorar novas rotas ou aumentar frequências em mercados existentes, sustentando a estratégia de crescimento que caracteriza a empresa desde sua fundação. A previsibilidade dessas entregas também facilita o planejamento de longo prazo, permitindo que equipes comerciais e de network vendam assentos e comprometam capacidade com meses de antecedência. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todos os desdobramentos dessa história e entender como as decisões das empresas brasileiras impactam o mercado global de aviação. A configuração interna adotada pela Azul para seus E195-E2 reflete as prioridades da companhia em termos de experiência do passageiro e densidade de assentos. A disposição escolhida equilibra conforto com aproveitamento de espaço, maximizando a receita potencial de cada voo, sem comprometer excessivamente a experiência a bordo. Assentos com especificações de largura e recline estudadas, espaçamento entre fileiras calculado para acomodar passageiros de diferentes estaturas e sistemas de entretenimento individual fazem parte do pacote que diferencia o produto Azul no competitivo mercado doméstico brasileiro.
A cabine do E-195-E2 também incorpora melhorias em iluminação ambiente, controle de temperatura e isolamento acústico que elevam o padrão de conforto em voos regionais. Esses refinamentos, resultado de anos de desenvolvimento pela Embraer, em colaboração com clientes como a Azul, traduzem-se em satisfação mensurável dos passageiros e podem influenciar decisões de compra em mercados onde múltiplas companhias aéreas competem nas mesmas rotas. Pesquisas de mercado consistentemente demonstram que, quando tarifas são comparáveis, fatores como conforto a bordo e pontualidade pesam significativamente na escolha dos viajantes. A manutenção da frota de E-195-E2 da Azul segue protocolos rigorosos estabelecidos em conjunto pela companhia aérea, pela Embraer e pelas autoridades regulatórias brasileiras. Inspeções programadas em intervalos específicos de horas de voo, verificações de sistemas críticos e substituições preventivas de componentes garantem que as aeronaves mantenham os mais altos padrões de segurança e confiabilidade. A Azul mantém instalações próprias de manutenção equipadas especificamente para atender a família E-Jets, com técnicos treinados e certificados pela Embraer, para realizar desde verificações rotineiras até intervenções mais complexas. A disponibilidade de suporte técnico local representa vantagem competitiva importante para a Azul em sua operação de aeronaves Embraer. Diferentemente de modelos fabricados no exterior, onde peças de reposição podem demorar dias para chegar e especialistas técnicos precisam ser deslocados de outros continentes, a proximidade com a fábrica em São José dos Campos permite respostas rápidas a qualquer questão técnica que surja. Essa agilidade minimiza o tempo que aeronaves permanecem em solo, aguardando manutenção, maximizando a utilização da frota e protegendo a receita da companhia. A formação de pilotos para operar o E-195-E2 envolve programas intensivos que combinam instrução teórica, simuladores de última geração e voos de familiarização sob supervisão. A Azul mantém parceria de longo prazo com centros de treinamento da Embraer, garantindo que suas tripulações sejam expostas às melhores práticas e técnicas mais recentes de operação do modelo. A transição de pilotos já qualificados em gerações anteriores do E-Jet para o E-2 é facilitada por semelhanças nos sistemas e filosofia de operação, mas ainda assim requer certificação específica que atesta proficiência no novo tipo. O mercado de aviação regional no Brasil apresenta características únicas que influenciam as decisões operacionais da Azul e, por extensão, as especificações das aeronaves que a companhia encomenda da Embraer. A vasta geografia do país, com distâncias continentais entre centros populacionais, combinada com uma infraestrutura aeroportuária que inclui desde grandes hubs até pequenos aeródromos regionais, cria demanda por aeronaves versáteis capazes de operar eficientemente em cenários diversos. O E-195-E2 atende precisamente a essas necessidades, oferecendo alcance suficiente para rotas longas dentro do território nacional, sem sacrificar a economia operacional que viabiliza rotas mais curtas. A estratégia de network da Azul, que privilegia a conectividade através de múltiplos hubs regionais, em vez de depender exclusivamente de grandes aeroportos saturados, beneficia-se enormemente das características do E-195-E2. A aeronave pode operar lucrativamente em rotas de densidade média, que seriam inviáveis com equipamentos maiores, ao mesmo tempo em que oferece capacidade suficiente para absorver picos de demanda em mercados mais robustos. Essa flexibilidade operacional traduz-se em vantagem competitiva, que permite à Azul explorar oportunidades de mercado inacessíveis a concorrentes equipados predominantemente com aeronaves de maior porte.
Os aspectos ambientais também pesam cada vez mais nas decisões de aquisição de frotas por companhias aéreas modernas. O E195-E2 incorpora tecnologias que reduzem significativamente as emissões de carbono por passageiro transportado, alinhando-se com compromissos crescentes do setor de aviação com sustentabilidade. Motores de nova geração, aerodinâmica otimizada e sistemas de gerenciamento de voo mais inteligentes contribuem para um perfil ambiental superior, que não apenas reduz custos operacionais através de menor consumo de combustível, mas também posiciona operadores como a Azul favoravelmente em um contexto onde pressões regulatórias e de mercado por operações mais verdes se intensificam. A certificação ambiental do E195-E2 atende aos mais rigorosos padrões internacionais, incluindo normas europeias que estão entre as mais exigentes do mundo. Essa conformidade é crucial para companhias aéreas com ambições internacionais, garantindo que as aeronaves possam operar em qualquer mercado sem restrições relacionadas a ruído ou emissões. Para a Azul, embora o foco principal permaneça no mercado doméstico brasileiro, a capacidade de eventualmente expandir operações para destinos internacionais com a mesma frota representa opcionalidade estratégica valiosa. O que você acha dessa parceria entre Azul e Embraer? Escreva nos comentários se você acredita que essa é uma estratégia vencedora para o mercado brasileiro ou se há riscos que as empresas deveriam considerar. O financiamento de aquisições de aeronaves constitui aspecto complexo das operações de companhias aéreas, particularmente em mercados emergentes, onde as condições de crédito podem ser menos favoráveis que em economias desenvolvidas. A Azul, ao longo de sua história, demonstrou habilidade em estruturar transações criativas que viabilizam a expansão de sua frota, sem comprometer excessivamente seu balanço financeiro. O uso de estruturas de leasing operacional, onde empresas especializadas assumem a propriedade das aeronaves e as arrendam para a companhia aérea, exemplifica essa abordagem sofisticada de gestão de ativos. Essas estruturas de leasing frequentemente envolvem múltiplas partes, incluindo bancos internacionais, fundos de investimento especializados em ativos de aviação e seguradoras que cobrem os riscos associados aos equipamentos. A coordenação entre todos esses stakeholders durante o processo de entrega de uma aeronave requer planejamento meticuloso e documentação extensa que satisfaça requisitos legais e regulatórios de diferentes jurisdições. Qualquer desvio dos procedimentos padrão, como o observado no recente voo do E195-E2, pode refletir ajustes nessas complexas coreografias contratuais. A presença de observadores norte-americanos monitorando entregas da Embraer para a Azul pode também estar relacionada a interesses financeiros diretos. Instituições financeiras dos Estados Unidos frequentemente participam das estruturas de financiamento e leasing que viabilizam aquisições de aeronaves por companhias aéreas ao redor do mundo, incluindo no Brasil. Essas instituições mantêm equipes especializadas que acompanham de perto a execução de contratos, zelando por seus investimentos e identificando precocemente qualquer situação que possa representar risco aos ativos sob sua propriedade ou garantia. Além do aspecto financeiro, há dimensões geopolíticas que explicam o interesse norte-americano nos movimentos da Embraer. O setor aeroespacial é considerado estratégico pelos Estados Unidos, não apenas por seu valor econômico direto, mas também pelas tecnologias de duplo uso que desenvolve e pelas capacidades industriais que representa. Uma indústria aeronáutica robusta em países emergentes como o Brasil é vista com ambiguidade. Por um lado, cria oportunidades de negócios para fornecedores norte-americanos de componentes e sistemas. Por outro, representa competição para empresas americanas e potencial deslocamento de empregos qualificados. A cadeia de suprimentos do E195-E2 ilustra a complexa teia de interdependências
que caracteriza a indústria aeronáutica moderna. Embora projetado e montado pela Embraer no Brasil, o modelo incorpora componentes e sistemas fornecidos por dezenas de empresas ao redor do mundo, muitas delas baseadas nos Estados Unidos. Motores, aviônicos, sistemas hidráulicos e inúmeros outros subsistemas são importados, criando relacionamentos comerciais que transcendem fronteiras nacionais e vinculam o sucesso da Embraer ao de seus parceiros internacionais. Essa interdependência global funciona como fator de estabilização, criando comunidades de interesse que favorecem a continuidade e o sucesso dos programas. Fornecedores norte-americanos que vendem componentes para a Embraer têm interesse direto no sucesso comercial do E195-E2, pois cada aeronave vendida representa receita para suas próprias operações. Ao mesmo tempo, esses mesmos fornecedores podem estar vinculados a competidores da Embraer, criando dinâmicas complexas onde cooperação e competição coexistem. O episódio do voo circular sobre o Uruguai, interpretado isoladamente, pode parecer trivial. Porém, quando contextualizado dentro do panorama mais amplo das relações entre Azul e Embraer e inserido no ambiente geopolítico e competitivo da aviação comercial global, adquire significados adicionais. Cada aspecto operacional dessas empresas é escrutinado por múltiplas partes interessadas, desde investidores buscando sinais sobre saúde financeira até concorrentes procurando entender estratégias e competidores atentos a oportunidades ou ameaças. A transparência operacional da aviação comercial, imposta por requisitos de segurança que demandam rastreamento constante de aeronaves, significa que movimentos incomuns são rapidamente notados e analisados. Plataformas de rastreamento de voo disponíveis publicamente permitem que entusiastas, analistas e profissionais do setor acompanhem em tempo real as operações de companhias aéreas e fabricantes. O voo do PSFGE certamente foi monitorado por dezenas, talvez centenas de observadores, cada um interpretando os dados através de suas próprias lentes e interesses. Se você está gostando desse conteúdo e quer entender ainda mais sobre os bastidores da aviação brasileira, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. A evolução futura da parceria entre Azul e Embraer provavelmente continuará seguindo a trajetória de colaboração estreita que tem caracterizado a relação até agora. Com pedidos firmes e opções de compra para unidades adicionais do E195-E2, a companhia aérea mantém compromisso de longo prazo com a plataforma. Esse compromisso não apenas sustenta linhas de produção da Embraer, mas também justifica investimentos contínuos em melhorias e desenvolvimentos que beneficiarão todos os operadores do tipo. A Embraer, por sua vez, reconhece o valor da Azul como cliente de lançamento e operador de referência para suas aeronaves mais avançadas. O feedback operacional provido pela companhia aérea, baseado em milhares de horas de voo em condições reais, informa ciclos de desenvolvimento e permite refinamentos que aumentam a competitividade dos produtos Embraer no mercado global. Essa relação simbiótica cria valor para ambas as partes e exemplifica como parcerias estratégicas bem estruturadas podem gerar vantagens competitivas sustentáveis. Os desafios que ambas as empresas enfrentam também são significativos. A Azul opera em um mercado doméstico altamente competitivo, onde pressões sobre tarifas são constantes e a volatilidade cambial impacta custos operacionais denominados em dólares, como combustível e pagamentos de leasing. A gestão eficiente da frota, extraindo máxima produtividade de cada aeronave, é crucial para manter rentabilidade em ambiente tão desafiador. A Embraer, por sua vez, compete globalmente contra rivais com recursos substancialmente maiores, navegando complexidades geopolíticas e tecnológicas, enquanto defende participação de mercado conquistada
através de décadas de inovação. O episódio específico do voo circular sobre o Uruguai provavelmente será esclarecido nos próximos dias, seja através de comunicações oficiais das empresas envolvidas ou simplesmente pela observação de voos subsequentes, que confirmarão ou não mudanças nos procedimentos de entrega. Independentemente da explicação específica, o evento serve como lembrete da complexidade e do escrutínio constante que caracterizam a indústria aeronáutica moderna. Cada voo, cada entrega, cada movimento operacional carrega consigo dimensões técnicas, financeiras, regulatórias e estratégicas que transcendem a simples movimentação física de uma aeronave entre dois pontos. Para observadores interessados no setor, o monitoramento contínuo desses desenvolvimentos oferece insights valiosos sobre as dinâmicas que moldam a aviação comercial. As decisões tomadas hoje por empresas como Azul e Embraer repercutirão por décadas, determinando competitividade, sustentabilidade e relevância no mercado global. O interesse norte-americano nesses movimentos não é surpreendente nem necessariamente sinistro, refletindo simplesmente o reconhecimento de que o que acontece na aviação brasileira tem implicações que se estendem muito além das fronteiras nacionais. A indústria aeronáutica sempre foi global por natureza, com cadeias de suprimento, bases de clientes e fluxos de tecnologia que ignoram fronteiras. O sucesso de empresas brasileiras nesse contexto demonstra que capacidade tecnológica, visão estratégica e execução competente podem emergir de qualquer geografia. A Embraer estabeleceu-se como player global não por protecionismo ou vantagens artificiais, mas através de décadas de investimento em engenharia, entendimento profundo das necessidades de clientes e capacidade de entregar produtos que competem nos mais exigentes mercados mundiais. A Azul, por sua vez, construiu uma das companhias aéreas mais bem-sucedidas das Américas, através de estratégia clara, execução disciplinada e disposição de inovar em modelos de negócio. A escolha de equipar sua frota predominantemente com aeronaves Embraer reflete não apenas considerações econômicas, mas também compreensão de que os produtos da fabricante brasileira atendem especificamente às necessidades do mercado onde a companhia compete. Essa convergência de interesses e capacidades entre cliente e fornecedor, ambos brasileiros, cria sinergias que beneficiam o ecossistema de aviação do país como um todo. Qual sua opinião sobre o futuro dessa parceria? Você acha que a Azul e Embraer continuarão crescendo juntas? Ou fatores externos podem afetar essa relação? Comente abaixo sua visão. O voo misterioso do E-195-E2 sobre o Uruguai talvez seja apenas uma nota de rodapé na longa história de colaboração entre essas duas empresas. Ou pode sinalizar ajustes e evoluções nos procedimentos que refletem mudanças mais amplas em estruturas contratuais, requisitos regulatórios ou estratégias operacionais. Somente o tempo e a observação contínua revelarão o significado completo do episódio. O que permanece incontestável é que cada movimento dessas empresas continua sendo monitorado atentamente por múltiplas audiências, cada uma interpretando os eventos através de seus próprios interesses e perspectivas. Desenvolvimentos recentes adicionam camadas de complexidade à relação entre Azul e Embraer, revelando que a parceria enfrenta desafios significativos que vão além de questões operacionais rotineiras. A Azul Linhas Aéreas realizou um grande corte em sua encomenda de aeronaves Embraer, reduzindo drasticamente de 51 unidades do modelo E195-E2 para apenas 25. Essa redução de mais de 50% na encomenda representa mudança substancial nos planos de crescimento da companhia aérea e tem implicações diretas para a Embraer, que contava com esses pedidos em suas projeções de produção e receita. O acordo repactuado entre as empresas foi formalizado em 26 de novembro de 2025,
representando parte do plano de reestruturação da Azul no processo de Chapter 11, que tramita no United States Bankruptcy Court of the Southern District of New York. A decisão de reestruturar-se sob proteção das leis de falência norte-americanas reflete a gravidade dos desafios financeiros enfrentados pela companhia aérea, que precisou negociar com múltiplos credores e fornecedores para viabilizar sua continuidade operacional. O envolvimento de tribunais norte-americanos explica parcialmente o interesse intensificado de observadores dos Estados Unidos nos movimentos da Azul e da Embraer. A encomenda original havia sido firmada em múltiplas etapas, entre 2014 e 2018, períodos em que a Azul experimentava crescimento robusto e perspectivas otimistas para o mercado doméstico brasileiro. As 51 aeronaves E-195-E2 encomendadas representavam compromisso de longo prazo, que sinalizava confiança mútua entre cliente e fornecedor, além de refletir as ambições de expansão da companhia aérea. Contudo, a combinação de choques externos, incluindo a pandemia de Covid-19, volatilidade cambial severa e aumento nos custos operacionais, deteriorou progressivamente a situação financeira da Azul. A crise financeira que levou a Azul a buscar proteção judicial e renegociar contratos não é fenômeno isolado na indústria de aviação. Companhias aéreas operam com margens estreitas e estruturas de capital intensivas, tornando-as particularmente vulneráveis a choques externos e flutuações econômicas. A pandemia global devastou o setor de aviação comercial, eliminando demanda praticamente da noite para o dia, enquanto custos fixos persistiam. Embora a recuperação tenha ocorrido gradualmente, muitas empresas emergiram desse período com balanços fragilizados e necessidade de reestruturação profunda. O novo acordo entre Azul e Embraer foi homologado pelo Tribunal norte-americano em 18 de dezembro de 2025, com a ordem judicial sendo publicada oficialmente em 22 de dezembro do mesmo ano. Esse processo judicial representa a validação legal das novas condições negociadas entre as partes, protegendo ambas dentro do framework estabelecido pelas leis de reestruturação empresarial. Para a Embraer, aceitar a redução na encomenda certamente representou decisão difícil, equilibrando o desejo de preservar um cliente importante contra a realidade financeira que tornava improvável o cumprimento integral do contrato original. Em comunicado oficial divulgado ao mercado e seus acionistas, a Embraer confirmou a repactuação, enfatizando que a decisão reflete os esforços da Azul para reestruturar suas operações e reduzir custos enquanto avança com seu processo de recuperação. A linguagem diplomática do comunicado não esconde a realidade de que a redução representa impacto significativo para a fabricante, que precisará ajustar suas próprias projeções e possivelmente realocar capacidade de produção para atender outros clientes. Cada aeronave cancelada ou adiada representa não apenas receita perdida, mas também complexidade adicional no gerenciamento da cadeia de suprimentos e da força de trabalho. A reestruturação da Azul, sob o Chapter 11 norte-americano, embora desafiadora, também oferece oportunidades para que a companhia aérea emerja mais forte e financeiramente sustentável. O processo permite renegociação de dívidas, contratos e obrigações sob supervisão judicial, criando espaço para que a empresa se reorganize sem a pressão imediata de credores. Para a Embraer, a esperança é que uma Azul reestruturada e financeiramente saudável possa eventualmente retomar planos de crescimento e até mesmo restaurar parte das encomendas canceladas quando as condições de mercado melhorarem. O impacto dessa redução na encomenda repercute além das duas empresas diretamente envolvidas. Fornecedores de componentes e sistemas que alimentam a cadeia de produção da Embraer veem demanda reduzida,
potencialmente afetando empregos e receitas em múltiplas geografias. Trabalhadores da fábrica de São José dos Campos podem enfrentar incertezas sobre continuidade de turnos e contratações futuras. Comunidades que dependem economicamente das operações da Embraer sentem os efeitos indiretos de reduções na produção. A interdependência característica da indústria aeronáutica significa que ajustes em encomendas produzem ondas que se propagam por todo o ecossistema. Para analistas financeiros e investidores que acompanham tanto a Azul quanto a Embraer, os desenvolvimentos recentes confirmam preocupações sobre a saúde financeira da companhia aérea, enquanto levantam questões sobre como a fabricante compensará a receita perdida. O mercado de capitais reage rapidamente a notícias desse tipo, ajustando avaliações e projeções com base nas novas realidades contratuais. Ambas as empresas enfrentarão escrutínio aumentado em suas próximas divulgações de resultados, com analistas buscando entender plenamente as implicações financeiras das mudanças acordadas. Essa redução dramática na encomenda da Azul muda completamente o cenário. Deixe nos comentários o que você acha. Será que a Azul conseguirá se recuperar e voltar a crescer? Ou veremos mais reduções no futuro? A perspectiva de longo prazo para a parceria entre Azul e Embraer permanece incerta, mas não necessariamente negativa. Se a reestruturação da Azul for bem-sucedida e a companhia retomar trajetória de crescimento sustentável, a demanda por aeronaves adicionais naturalmente ressurgirá. O mercado brasileiro de aviação doméstica mantém potencial significativo de crescimento, com penetração de viagens aéreas ainda abaixo de economias desenvolvidas. À medida que a classe média brasileira se expande e a infraestrutura aeroportuária se desenvolve, oportunidades para a expansão de capacidade certamente emergirão. A Embraer, por sua parte, demonstrou ao longo de décadas capacidade de navegar ciclos econômicos e desafios de mercado. A empresa mantém carteira diversificada de clientes globais, reduzindo dependência excessiva de qualquer operador individual. Enquanto a redução na encomenda da Azul representa revés, outras companhias aéreas ao redor do mundo continuam demonstrando interesse no E195-E2. A força do produto e a reputação da fabricante proporcionam resiliência mesmo diante de contratempos específicos com clientes individuais. Os norte-americanos certamente continuarão de olho, assim como todos aqueles que reconhecem a importância estratégica da aviação comercial e o papel crescente que empresas brasileiras desempenham nesse setor vital da economia global. O desenrolar da reestruturação da Azul e sua capacidade de retomar crescimento sustentável será observado atentamente, não apenas por seu impacto direto na Embraer, mas também como indicador da saúde do mercado brasileiro de aviação e da resiliência das instituições empresariais do país diante de adversidades significativas.